O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o 6º domingo do tempo comum. E durante estes domingos, a igreja nos proporciona caminharmos com Jesus na sua ação ministerial. Logo após o seu batismo, inicia a sua vida pública e ele vai manifestando que o reino de Deus está no nosso meio. E o reino de Deus se manifesta pela pregação, pela autoridade de Jesus e pelas curas, milagres e libertações que ele realiza para dizer que o reino de Deus está no nosso meio. E o evangelho de hoje está inserido neste contexto da salvação que Jesus traz da parte de Deus para cada um de nós. Ouvimos isso na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Fazei como eu, que procuro agradar a todos em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Mais do que uma cura física, mais do que um milagre para resolver o problema de uma pessoa que estava marginalizada, como foi o relato do evangelho de hoje, Jesus vem nos trazer a salvação da parte de Deus. E isso precisa cair na nossa cabeça e também no nosso coração, porque senão corremos o risco de cultuar apenas um Deus que me cura da minha doença, que me liberta dos problemas que eu estou vivendo, que resolve as dificuldades financeiras da minha casa, e não faço a escolha de caminhar um Deus que mais do que isso tudo, mais do que cura, mais do que milagre, mais do que resolução de problemas, é um Deus que quer me alcançar pela sua salvação. O que vai orientar a liturgia da palavra de hoje é a salvação de Deus que precisa chegar aos nossos corações. E a primeira leitura, juntamente com o Evangelho, vai nos proporcionar o itinerário para compreendermos como a salvação de Deus pode nos alcançar. Primeira leitura foi retirada do livro do Levítico.
O livro do Levítico era o livro por excelência dos sacerdotes que serviam o templo. Então, na época de Jesus, os responsáveis pelo templo eram os sacerdotes. E todos os sacerdotes pertenciam à tribo de Levi. Por isso, o livro bíblico que nos traz as normas que os sacerdotes deveriam seguir no culto e no templo é chamado livro do Levítico, porque eles pertenciam à tribo de Levi, os sacerdotes. Na época de Jesus, a lepra não era considerada somente uma doença física, mas ela também tinha uma força no que diz respeito à dimensão espiritual, no que diz respeito à alma, porque segundo a teologia da retribuição, que norteava o costume e a prática religiosa, Deus agia da seguinte forma: aqueles que eram bons, fiéis a Deus, a lei e a aliança, recebiam as coisas boas de Deus, e as pessoas que tinham um coração ruim, que as suas atitudes não agradavam a Deus, Deus as penalizava com um castigo, com uma pena. Mas depois fomos percebendo no decorrer da história que Deus vai mostrar uma outra face, diferente desta que era difundida pelos judeus. Quem participou da missa no domingo passado, ouviu a primeira leitura do livro de Jó, contou a história de Jó. Era um homem bom, era um homem temente a Deus, era fiel à aliança, mas o que acontece com Jó? Passa por um grande sofrimento, perde toda a sua família e depois ele fica doente, para dizer que Deus não é vingativo, que Deus não age pela lei de talião, olho por olho, dente por dente, mas Ele é um Deus misericordioso, porque de acordo com a lei, encontramos lá no livro do Levítico, a pessoa que contraía o mal da lepra, deveria se apresentar ao sacerdote no templo, e o sacerdote ia dar a sentença. Então pegue aí no seu folheto, primeira leitura do livro do Levítico. Vamos pegar o versículo 44, o 45 e o 46, para compreender isso que o padre está explicando. Acharam aí? Vamos ler juntos? Se o homem estiver leproso, é impuro, e como tal, o sacerdote o deve declarar. O homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta, gritando: impuro, impuro. Durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro, e sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Olha como era a vida de um leproso. Ele não poderia usar a roupa como as pessoas usavam, ele não poderia fazer a sua barba, e por onde ele passasse, ele deveria gritar: impuro, impuro, para que todos soubessem que ele era um leproso. Foi por isso que essas pessoas viviam fora da cidade, fora do acampamento, fora dos povoados. Se nós olharmos a colônia Santa Marta, que está aqui no caminho da nossa cidade, a colônia Santa Marta antigamente era o leprosário de Goiânia. Hoje a cidade cresceu, lá se tornou um hospital, mas antigamente, quando você falava de colônia Santa Marta, a visão era esta, que lá é o fim do fim do fim do fim do fim de Goiânia, longe demais da conta.
Ou seja, aquelas pessoas com o mal da lepra não poderiam ter um convívio social. Elas eram excluídas, não só pelo risco da contaminação, porque a lepra é uma doença contagiosa, hoje chamada de hanseníase. Mas antigamente, como não tinha esses tratamentos e o avanço da medicina, o risco não era somente de uma contaminação, mas havia também um risco espiritual, porque o leproso pagava a pena de um pecado grave que ele cometeu, ou pagava pela pena de um pecado grave cometido pela sua família, de acordo com o dogma da retribuição que orientava o judaísmo. E naquele momento Jesus faz um caminho diferente do caminho dos judeus, do caminho do povo de Israel, do caminho do dogma da retribuição. Jesus age para dizer que a forma que o judaísmo estava aplicando a lei, a forma que eles viviam a religiosidade, estavam muito distantes daquilo que Deus queria para o seu povo. E nós vamos agora para o Evangelho. Então, entendendo o contexto de como era a realidade da lepra e das pessoas que possuíam esse mal, vamos ver agora o que Jesus quer nos ensinar através do Evangelho de hoje. Então vamos ler o versículo 40, todos juntos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Paremos por aqui. A atitude de ir ao encontro de Jesus foi de quem? Do leproso. Ele foi ao encontro de Jesus. No evangelho de domingo passado, a cura da sogra de Pedro, foi Jesus que foi ao encontro da mulher doente. Hoje é o leproso que vai ao encontro de Jesus. E para chegar até Jesus, o leproso teve que enfrentar muitas barreiras. A primeira barreira foi a geográfica, porque sendo um leproso ele não poderia entrar na cidade, ele estava à margem, à beira do caminho. Então ele rompeu a barreira geográfica, sair da beira do caminho e entrar na cidade aonde Jesus estava. A segunda barreira que ele enfrenta, as pessoas dizendo para ele: impuro, impuro, sai daqui, sai do nosso meio. Mas ele não ouviu aquelas vozes. Ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta, ele queria encontrar Jesus, e as vozes que vinham contra este objetivo, contra essa meta, não tiveram poder sobre a vida do leproso. Ele foi persistente. E uma terceira barreira que o leproso vence, a barreira interior, porque ele poderia ser convencido do que as pessoas diziam para ele, que ele era um pecador, que ele era um impuro, que ele não era digno de estar na cidade, que ele não poderia viver a sua fé. Então, a barreira interior foi vencida também, porque ele chegou até Jesus. E hoje cada um de nós que aqui estamos, devemos perguntar: qual é a barreira interior que me impede de ir ao encontro de Jesus? Porque tem muitas pessoas que dizem assim: minha vida é tão sofrida, eu fui tão pobre quando eu era criança, passei fome. Outros dizem assim: mas o meu pai não me amou, abandonou a minha mãe, coitado de mim. Outros dizem assim: mas o meu casamento é um fracasso, o meu marido não presta, a minha mulher é ruim demais, a minha vida.
outros vão lamuriar, porque os meus filhos se perderam, e eu não sei mais o que fazer, a minha vida é um vale de lágrimas. Quantas barreiras interiores que prevalecem dentro de cada um de nós, e que nos impede de irmos ao encontro de Jesus. O leproso venceu as suas limitações, venceu as barreiras geográficas, venceu os estereótipos que as pessoas diziam dele, e mais do que isso, venceu as barreiras interiores que o impedia de chegar até Jesus. Quando ele chegou perto de Jesus, o Evangelho disse que ele ficou de joelhos. Esta é uma atitude de humildade. Ele reconheceu a autoridade de Jesus, ele reconheceu o poder de Jesus, e ele sabia que Jesus poderia dar a ele muito mais do que uma cura física, que daria a possibilidade de ser readmitido ao convívio social, mas ele sabia que Jesus poderia dar a salvação, segundo a leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, a fim de que todos sejam salvos. Aquele homem foi humilde, ele se prostrou, ele reconheceu quem era Jesus. E hoje nós vivemos na cultura da arrogância, da prepotência, da autossuficiência, onde eu me basto, já não preciso do outro, e muito menos de Deus. E quando tomo a decisão de buscar a Deus, é para que Ele resolva o meu problema, para que Ele faça uma cura física, para que Ele liberte o meu filho das drogas, para que Ele resolva o meu problema financeiro. Não queremos um Jesus que nos salva, não queremos viver com um Jesus que se entregou inteiramente por amor a nós, porque nós temos restrições, e não queremos entregar a nossa vida inteiramente a Ele. Olha, Jesus, o Senhor vai até aqui, daqui para frente, stop, não vai, porque daqui para frente quem manda sou eu, quem reina sou eu. Prepotência, autossuficiência, orgulho. Se aquele homem tivesse chegado, apontado o dedo para Jesus, dizendo: o Senhor é obrigado a me curar, olha como eu estou sofrendo, o Senhor é um Deus misericordioso e não faz nada para mim. Não, aquele homem foi humilde, e o pedido dele foi esse: se queres, tens o poder de curar-me. Vamos repetir essa frase? Se queres, tens o poder de curar-me. Nesta frase do leproso, e no encontro dele com Cristo, nós temos uma síntese da história da salvação, porque Jesus vem da parte de Deus para libertar o povo que estava ferido pela lepra do pecado. E o evangelista coloca na boca do leproso o pedido que Jesus faz ao Pai por nós: Pai, que seja feita a tua vontade. Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoai-lhes. A fala de Jesus no alto da cruz é a fala do leproso para Jesus. Através daquela libertação, daquela salvação que alcança a vida do homem leproso, nós encontramos a história da humanidade decaída pelo pecado, e que é salva pelo poder de Jesus, pelo sangue de Jesus derramado na cruz. A humildade do leproso precisa nos ajudar a vivermos também a humildade no nosso cotidiano.
no trabalho pastoral que o Senhor nos confia, porque a missão é de Deus, e muitas vezes entramos na missão para uma autopromoção, para sermos aplaudidos, para sermos reconhecidos. Esse modelo é diabólico, esse modelo não vem de Jesus. O modelo de Jesus é o modelo da humildade, da inclinação, da reverência, da entrega da vida nas mãos de Jesus, e foi isso que o leproso fez. Vamos agora para o próximo versículo 41 e 42, aí no folheto aonde paramos. Vamos ler juntos? Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Qual foi a reação de Jesus diante do leproso? Jesus ficou cheio de compaixão. A palavra compaixão significa um movimento forte, um movimento violento saindo das entranhas. Se utilizamos a figura feminina da mãe, é como o parto de uma mãe que dá à luz no parto normal. Então é uma grande força que sai das entranhas, que sai do útero, que sai da parte mais íntima para fora. E a compaixão na Sagrada Escritura é uma característica atribuída somente a Deus. Vocês não encontrarão nenhum trecho da Escritura dizendo que Moisés teve compaixão, que os profetas tiveram compaixão, que os apóstolos tiveram compaixão. A compaixão diz respeito somente a Deus, a Javé, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento somente a Jesus. Jesus viu a multidão como ovelha sem pastor e sentiu compaixão. O evangelho de hoje, Jesus viu o leproso nos pés dele, estendendo as mãos, pedindo a libertação. Jesus sentiu compaixão. A compaixão é esse movimento que sai do útero, que sai das entranhas, porque por meio de Jesus, nós fomos regenerados, tornamos uma nova criação. Nicodemos, Jesus com Nicodemos: ah, Senhor, eu preciso voltar lá na barriga da minha mãe. Jesus vai dizer: não, necessário vos é nascer de novo pela água e pelo Espírito. Se o relato do evangelho de hoje faz memória da história da salvação, é para nos dizer que esse movimento que sai do útero de Deus, que sai da entranha de Deus, é para nos tornar uma nova criatura, pessoas renovadas, transformadas, que não vivem mais sob o domínio do pecado, da lepra, das feridas, mas que vivem sob o domínio, sob a regência de Jesus. Minha gente, quando nós vamos bebendo desta fonte, quando nós vamos mergulhando no poder dessa palavra, ela é muito forte. Como que imaginaríamos que um trecho desse poderia ser tão denso, tão profundo, e sintetizar toda a história da salvação de um Deus que vem para nos salvar? A compaixão de Deus, a salvação de Deus. E eu repeti isso no domingo passado, e vou repetir hoje de novo. Jesus, nas curas que faz, não age de maneira mágica, mas Jesus possui uma pedagogia da cura. Ele faz um caminho com a pessoa, porque Ele não quer somente resolver o problema
físico da lepra ou da febre, como foi no evangelho passado, mas ele quer dar à pessoa o quê? A salvação de Deus. Quais foram os elementos que compõem a cura do leproso? Estendeu a mão, tocou nele e disse. Todo milagre possui a palavra, possui a ação, possui o toque de Jesus. Se esse relato faz memória de uma nova criação do homem e da mulher decaídos pelo pecado, nós voltamos ao início da história, do Gênesis, como que Deus cria, por meio da sua palavra. A palavra é a mão de Deus, que cria o homem e a mulher vindo do barro, do pó, Adamá. Por isso que o primeiro homem recebeu o nome de Adão. É a palavra de Deus que cria o firmamento, que depois foi separado, as águas de baixo com as águas de cima. Jesus é a palavra por excelência do Pai, e todas as coisas foram criadas pelo poder dessa palavra. E hoje o Evangelho disse que Jesus tocou a mão de Deus que cria, e esta mão cria também pelo poder da palavra, que se torna ato. Eu quero, fica curado. Fica curado. Quando nós vamos para o texto no original, que foi escrito em hebraico, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento escrito em grego, eu dizia nas missas de hoje, que a tradução mais adequada, que se aproxima mais do que está no original, seria a seguinte: eu quero, fica limpo. Vocês já entraram numa casa suja e mal arrumada? Cheia de vasilha na pia, aquele tanto de mosca correndo para lá e para cá, aquele tanto de sandália no meio da casa, não é? Capa de sofá revirada para cá e coberta jogada para lá. Quando chega uma visita na sua casa, que a casa está desarrumada, o que você faz? Fica desesperado. Corre lá, menino, fecha a porta do quarto, fecha a porta da cozinha. Se pudesse receber a visita lá fora, receberia. Aí quando a visita entra, antes de falar qualquer coisa para a visita, vai dar a justificativa. Nossa, fulano, não sabia que você vinha. Não repara não, a casa está tão bagunçada, não tive tempo, a semana foi corrida. É ou não é assim? Nós gostamos de entrar numa casa suja? Não. Nós gostamos de ficar numa casa suja? Não. Depois que vem a faxina, a limpeza, e que nós adentramos novamente, qual é a reação que nós temos? De alegria, não é? Nossa, mas como é bom desfrutar de uma casa limpinha e cheirosa. Na vida espiritual não é diferente. O pecado, a lepra, é esta sujeira, esta podridão que vai tomando conta da nossa alma, do nosso coração. E Jesus quer nos tomar pela mão, quer derramar a água viva do Espírito Santo, e quer nos lavar de toda a imundície que está dentro de nós. Jesus quer fazer uma faxina no nosso coração, mas é necessário da nossa parte romper as barreiras que nos prendem, ir ao encontro de Jesus, se ajoelhar aos pés dele, estender as nossas mãos e dizer: se tu queres, tu podes me limpar, tu podes me curar. A ação de Jesus ao tocar o homem fez com que ele se tornasse um leproso. Primeira leitura: quem toca o impuro, o leproso, se torna leproso e também se torna impuro. Jesus, ao tocar aquele homem que não era tocado por ninguém, porque ninguém queria ficar impuro,
a nível religioso, e ninguém queria ficar doente com a lepra a nível corporal. Mas Jesus não teve medo, porque Jesus também rompe as barreiras da lei. Jesus rompe as barreiras do preconceito. Jesus rompe com as barreiras que são impostas e que também nos impede que Ele chegue até nós. E rompendo aquelas barreiras, Ele toca a ferida daquele homem. A doença da lepra tem duas características. A primeira, que ela é uma infecção generalizada na pele. Então começa na mão, se alastra pelo braço e depois toma conta de todo o corpo. Uma infecção generalizada. E uma outra consequência da lepra, ela tira a sensibilidade. Se você está com a sua mão tomada pela lepra, você pode colocá-la no fogo, ela vai ser queimada e você não sente dor, porque a doença tira a sensibilidade. Minha gente, o pecado é equiparado à lepra por isso. Porque quando eu abro meu coração demais para Ele, Ele me domina, Ele é generalizado, e ao mesmo tempo Ele tira a minha sensibilidade. Ir à missa todo domingo, para quê? Eu vou quando eu tenho tempo. Rezar todos os dias, o que é isso? Isso é obrigação do padre, das freiras, quem está na igreja, eu não. Meditar a palavra de Deus, o que é isso? Isso é coisa do passado. O pecado rouba a nossa sensibilidade das coisas de Deus, tira a dimensão do sagrado. Eu sempre ouvia o meu avô dizer, que era um homem da roça: meu filho, quando a gente ia à missa, todo mundo chegava, retirava o chapéu, fazia o sinal da cruz e entrava na igreja para rezar. Hoje o povo vem para a missa de boné e não está nem aí com a cajibrina, tanto faz. Passar na frente da igreja é a mesma coisa de passar na frente da boate, na frente da feira, em frente à farmácia, não faz diferença. O pecado tem roubado a sensibilidade do sagrado. E é por isso que o povo já não ajoelha mais na hora da consagração. É por isso que o povo já não visita mais a capela do Santíssimo. É por isso que o povo já não mais se ajoelha diante de Jesus na Eucaristia, porque isso não faz parte do meu costume. Eu estou insensível diante daquilo que é sagrado, diante daquilo que é santo, diante do que vem de Deus. Então peçamos ao Senhor hoje, para que Ele devolva a nossa sensibilidade do sagrado, para que Ele nos liberte de todo o pecado, de toda a lepra, que se tornou generalizada em nós. Como nos diz a profecia de Isaías, o cântico do servo sofredor: Ele levou sobre si todas as nossas doenças. Ele levou sobre si todas as nossas feridas, e assumiu nas suas chagas as nossas chagas. É só um Deus amoroso, é só um Deus misericordioso, é só um Deus cheio de compaixão que pode fazer isso, minha gente. E esse Deus merece da nossa parte a adesão do coração, como foi do homem possuído pelo mal da lepra. E quando Jesus o tocou, Jesus disse: fique limpo, fique salvo, fique curado, fique liberto de todos os seus males. E aquele homem recebeu o maior presente, a sua salvação. Não foi somente uma cura física que resolveu o seu problema. Então a nossa fé precisa ser alargada, precisa ser amadurecida. E é interessante que o Evangelho continua dizendo qual deveria ser a prática do homem curado. Então voltemos aí ao Evangelho, versículo 44 e 45. Logo depois que Jesus
realizou o milagre, Jesus mandou o homem ir embora. Mas olha o que aconteceu. Vamos ler juntos o versículo 44 e o 45. Falando com firmeza. Vamos ler juntos? Não contes nada disso a ninguém. Força. Vai. Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Jesus falou para o leproso que foi curado: olha, conta para todo mundo que foi eu que te curei. Vai lá, fala para as pessoas virem atrás de mim, porque eu posso fazer muitos milagres. Foi essa a atitude de Jesus? Não. Jesus foi severo, disse a ele: você não fale a ninguém, vá ao templo, oferece o sacrifício, como manda a lei de Moisés, para provar que você foi curado. Porque naquela época, uma lepra só poderia ser curada por Deus. Não havia nenhum remédio, nenhum tratamento médico. Então era necessário dar testemunho da ação de Deus, que libertou aquele homem do mal da lepra. Mas a glória que Jesus quis que aquele homem desse, não era a pessoa dele, não era um reconhecimento humano, um engrandecimento humano, mas era dar graças pela glória de Deus. E hoje nós agimos na vida da igreja, até mesmo lá nas nossas casas, nas comunidades, nos ambientes que vivemos, querendo que a glória seja nossa. Quantos padres fazem isso também? Batamos no peito, não é? Abaixo de Deus, só o padre fulano que me curou da asma que eu tinha na missa de cura que ele fez. Olha como esses modelos de cura e libertação atraem milhões e milhões de pessoas, porque não querem um Jesus na totalidade que salva, mas querem um Jesus curandeiro. Então a glória da ação de Deus deve ser para Deus e não para nós. Por mais que eu seja um padre, um ministro ordenado, e ajo fazendo as vezes de Cristo, o mérito do que Cristo faz não é meu, o mérito do que Cristo faz é dele, e a glória é para Ele, é para Ele. Então se você age numa fé que busque a glória para você, você está fora dos critérios do Evangelho. E quantas vezes nós boicotamos as coisas de Deus para que sejamos reconhecidos, aplaudidos, elevados e exaltados. Este não é o modelo do Evangelho. O modelo do Evangelho nos mostra que a glória é para Deus. A reverência é para Ele. O agradecimento é para Ele. E foi isso que Jesus quis ensinar aquele homem. Porque se Jesus tocou nas lepras, ele se tornou um leproso, e se tornando um leproso, ele ficou à margem. O Evangelho encerrou dizendo: por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora em lugares desertos, como leproso, à margem do caminho, porque Jesus tomou o lugar do leproso, e deu ao leproso o lugar que era dele. Gente, isso é lindo demais da conta. Jesus dá o lugar dele para o leproso e assume o lugar do... Gente, um Jesus desse merece uma salva de palmas, não merece não? Demais da conta. Ele assumiu o lugar nosso, o nosso pecado, as nossas misérias, e nos colocou no lugar dele, no céu, na vida eterna, na vida plena. É isso que a liturgia da palavra de hoje quer nos ensinar. Não podemos sair daqui da mesma forma que entramos, mesmo sendo um feriado de carnaval.
precisa ser uma ação forte de Deus. Então nós vamos encerrar esta homilia rezando. Então você pode deixar o seu folheto de lado, feche os seus olhos, olhe para dentro do seu coração, da sua vida, faça o seu exame de consciência. Qual é a sua lepra? Qual é o seu pecado que te escraviza, que te domina, que te impede de ir ao encontro de Jesus? Qual é a prepotência que reina sobre o seu coração? O orgulho, a vaidade? Como aquele leproso, vamos tomar a decisão de romper essas barreiras, de nos colocar diante do Senhor, de nos prostrar na presença dEle. Senhor, se Tu queres, Tu podes me limpar. Peça isso para Jesus hoje. Aquele leproso não teve medo, ele não deixou com que a indiferença reinasse sobre o seu coração, mas ele estendeu as mãos para Jesus e disse: Senhor, se Tu queres, Tu podes limpar-me, curar-me. E naquele momento Jesus se encheu de compaixão, tocou nele e disse: eu quero. Fica limpo, fica curado. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta noite, prostrando o nosso coração diante da Tua autoridade, diante do Teu poder, porque sabemos que somente Tu pode nos dar a salvação que vem de Deus. Quantas vezes, Jesus, a nossa visão é limitada, nos aproximamos de Ti somente para resolver o nosso problema, mas hoje o Senhor alarga a nossa visão. Mas hoje Tu chegas no mais profundo do nosso coração e nos dá a salvação que vem de Deus. Assume o nosso lugar à margem do caminho, excluído do lado de fora, e nos readmite à comunhão com Deus, a filiação divina. Vem, Senhor, nos tocar. Vem, Senhor, nos libertar de toda a mazela do pecado. Vem, Jesus, nos libertar da nossa lepra. Vem, Jesus, nos readmitir na comunhão com Deus, como filhos e filhas amados que somos. Cura-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Para Te adorar, para Te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Para Te adorar, para Te louvar, cura-me,
Senhor Jesus. Purifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Purifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma reviverá. Para te adorar. Para te adorar, para te louvar. Purifica-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar. Purifica-me, Senhor Jesus.